Salmo 27, salmo de restauração, salmo restaurador, salmo de Davi. Todos encontraram, amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? 2, a igreja. Amém. E por último, todos nós, o terceiro. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Então, o nosso tema é confiança em Deus. Confiança que precisa ser inabalável. Confiança plena no Senhor. Qual é o problema? O problema é que nós somente podemos descobrir o nível de confiança que temos em Deus na hora da adversidade. Em céu de brigadeiro, mar de almirante, quando tudo vai bem, quando nada vai mal, né? Nós não temos como fazer isso. Por quê? Porque a adversidade é o teste da confiança. Então nós precisamos, nessa manhã, colocar o nosso coração diante de Deus com toda sinceridade e usarmos o nosso homem interior, nosso espírito, a nossa consciência própria, para verificar com sinceridade qual é o nível de confiança que temos em Deus. O nível de confiança é algo tão sério na nossa vida que, se nós não tivermos um certo nível de confiança em Deus, é porque não o conhecemos. Isso é muito sério. Se nós, em alguma adversidade, em alguma luta, em alguma guerra, em alguma batalha, fracassarmos na nossa confiança em Deus, é porque não o conhecemos na plenitude. A confiança é algo tão importante que a tradução da Bíblia feita em língua inglesa, através do rei Tiago, aquela tradução ousou chamar a confiança de fé. E realmente, a confiança, ela revela a nossa fé. Fé e confiança andam juntos, não separados. A nossa confiança em Deus é a exteriorização da nossa fé, do nosso crer. É fácil, muito fácil, dizermos e afirmarmos que cremos em Deus quando as coisas vão boas, quando tudo vai bem. É muito comum as pessoas, num dia, afirmarem sua crença em Deus, louvarem hinos maravilhosos sobre a fé em Deus, e no dia seguinte elas fracassarem na hora do teste, da adversidade. Elas se surpreenderem com elas próprias, com elas mesmas, que pensava ter uma confiança plena, absoluta em Deus,
se depararem com alguma reação que demonstra absoluta falta de confiança no Senhor. Isso é um ponto sério da nossa vida cristã. Isso é um ponto trágico na vida de muitos cristãos. Então nós precisamos ser sinceros para fazermos o quê? Um autoconhecimento. Porque Deus nos conhece. O problema é que nós, muitas vezes, não nos conhecemos ao ponto do que Deus nos conhece. Deus conhece, diz a Bíblia, a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então Ele nos conhece. Deus sabe se pode confiar em nós ou não. Deus sabe até que ponto exatamente Ele pode confiar em nós. E qual é o ponto a partir do qual nós já não merecemos a confiança de Deus. O grande problema é que nós não fazemos um autoexame. Ou, ao fazermos o autoexame a respeito da nossa confiança em Deus, nós somos bons, ternos conosco mesmo. Nós somos flexíveis, maleáveis, compreensíveis. E muitas vezes nós justificamos a nossa falta de confiança em Deus. E vez ou outra na nossa vida, seremos testados por Deus na confiança. Para nós galgarmos alguma posição, algum ministério, algum grau dentro do nosso chamado, precisaremos passar por um teste de confiança. E quem vai fazer o teste? Deus. Deus fará o teste. Sem prévio aviso. De maneira súbita. Acontece algo na nossa vida que não planejávamos que acontecesse, pouco nós cooperamos para que aquilo acontecesse, ou não tivemos participação alguma em que aquilo acontecesse, mas aquilo nos surpreende com a chegada da hora chamada hora da adversidade. Às vezes, é um exame que o médico mandou fazer e esse exame não veio acompanhado de boas notícias. Às vezes é um pronunciamento ímpio, de um médico ímpio, pronunciamento sobre até mesmo o nosso amanhã. E o prognóstico do médico pode não ser bom. Como estará a nossa confiança em Deus? Esse é o ponto da mensagem. O plano de Deus com essa mensagem, tomando como exemplo o rei Davi, é que nós venhamos a ser honestos e fazermos esse autoexame com sinceridade. Porque Jesus foi muito claro. Ele não prometeu uma vida de bonança aqui na terra. A vida de bonança que ele prometeu é no céu, não na terra. Na terra ele prometeu que nós teríamos aflições. Ele antecipou para nós que nós seríamos envolvidos em momentos de trevas, aflições, não poucas aflições. Eu já passei por muitas na minha vida. Se eu fosse falar de todas as aflições que eu já passei, ia passar o dia aqui pregando.
São 67 de vida e sabe Deus quantas aflições, muitas delas eu já esqueci. E essa história se repete na vida de cada um aqui. Não há ninguém que esteja aqui na terra e que viva uma vida de bonança. Até o bilionário, ele tem momentos de terror. Quando a bolsa abala no mundo inteiro, ele vê o risco de perder os bilhões numa fração de momento. Essa semana tivemos Warren Buffett vendendo todas as ações da Tesla, aliás, da Apple. E o mundo ficou preocupado. O que está para acontecer? Para o homem desse torrar todas as suas ações, milhões de ações, numa pancada só. E não só da Apple, outras ações ele torrou essa semana. A decisão dele trouxe pânico a muitos investidores no mundo inteiro. O que está para acontecer? É uma recessão norte-americana? O que está para acontecer? Foi a grande pergunta a semana inteira. Por quê? Porque até os bilionários passam por momentos de aflições, experiências de perdas. A diferença das minhas perdas para as dele é que as deles é de bilhões e as minhas são pequenas. As tuas são pequenas, comparadas com as deles. Mas todos experimentam. Todos. Por quê? Porque não há como Deus possa permitir um autoconhecimento nosso a respeito dele. Não há como Deus possa permitir um autoconhecimento nosso a respeito da nossa confiança nele. Não há, sem a hora da adversidade. É na hora da adversidade que Deus vai ficar te observando. Que Deus tem me observado e tem permanecido me observando nessas horas. Vendo que rumo eu vou escolher. Vendo que conselho eu vou abraçar, você vai abraçar. Por quê? Porque Deus se interessa não só de confiar em nós, mas que nós venhamos a confiar nele. Deus sabe que é fácil para nós ficarmos de blá blá blá, dizendo que confiamos em Deus quando tudo vai bem, estamos empregados, dinheiro no bolso, saúde perfeita, corpo físico musculoso, jovialidade, exalando jovialidade por todos os cantos. Nesse ambiente, é muito fácil as pessoas dizerem que creem em Deus, que conhecem a Deus. O que edifica a nossa vida de conhecimento do Senhor é a hora da adversidade. É no meio da hora da adversidade que vem a edificação. A edificação é uma construção. E essa edificação como construção, ela é feita no tempo da luta, no tempo da batalha. É ali, depois de passarmos pela peneira, sermos espremidos na peneira e peneirados, depois de sermos espremidos passando pelo funil, depois de sermos transformados em bagaço passando pela moenda, aí o resultado do que virá após vai determinar se somos verdadeiramente crentes
que conhecem a Deus ou não o conhecem. E uma das formas mais fáceis de cada um de nós entendermos o nosso nível de conhecimento a respeito de Deus é avaliarmos a nossa confiança em Deus. Nas horas da adversidade, nas horas da moenda, do funil, da peneira, nas horas da luta, da guerra, nas horas da pressão, ali naquelas horas, vai ficar revelado, através do nosso agir, do nosso comportamento, a nossa compreensão sobre Deus, o nosso conhecimento de Deus, através da nossa confiança em Deus. O nível da nossa confiança revela o nível do nosso conhecimento. Se a nossa confiança em Deus é baixa, é de um nível pequeno, é porque o nosso conhecimento de Deus é pequeno. Aleluia. E na hora da adversidade, é uma hora em que o diabo toca terror na nossa vida. Os demônios nos assaltam com espíritos de medo, pavor. É uma hora de adversidade, na hora da guerra, da luta, é a hora em que os alicerces são abalados debaixo dos nossos pés. E o que vai nos manter ereto, o que vai nos manter de pé na presença do Senhor, é uma coisa só: o grau da nossa confiança nele. Aleluia. A confiança esboçada por Davi em Deus era uma confiança ímpar. Davi, em termos de confiança em Deus, ele era um ponto fora da curva em toda a história bíblica. Poucos homens, poucas mulheres se assemelharam em confiança total, plena, enraizada em Deus, como Davi. Por isso Davi escreveu: o Senhor é a minha luz. Minha luz. E não só a minha luz, ele é a minha salvação. A quem temerei? Davi estava dizendo aqui: o meu nível de conhecimento do Senhor é um nível tal que Ele é a minha luz. Luz fala de revelação. Luz fala de conhecimento, sabedoria. Aleluia. Quem está dirigido pela luz é porque tem direção. Não está perdido. Por isso é que depois dele dizer: o Senhor é a minha luz, ele diz: Ele é a minha salvação. Ele está dizendo: eu não estou perdido. Eu tenho consciência da minha salvação. A minha salvação, diz Davi, é um ato consumado. Consumado. Porque eu faço dele a minha luz. Quando Davi expressa que Deus é a sua luz, o que
a nível do Novo Testamento, não do Velho. Vamos sair do Velho. A nível do Novo Testamento, ele quer dizer que Deus dá direção a ele para prosseguir. Ele quer dizer que o Deus desse século, Satanás, o Deus desse mundo, não cegou o entendimento dele, para que não resplandecesse aos olhos dele a luz da palavra de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste mundo cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, para que se não lhes resplandecesse a luz, a glória da luz do Evangelho. O que é luz do Evangelho? Glória da luz do Evangelho. Luz trazida pelas palavras de Deus. Salmo 119, versículo 105, disse o salmista: a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Então, como Davi conseguia fazer da palavra de Deus luz para lhe dar direção, ele não separava Deus da sua palavra. Ele entendia aquilo que Jesus veio revelar. Ele já entendia 1500 anos antes. Quando Jesus disse que nós seríamos guiados pela palavra dele. Quando Jesus disse que ele era a palavra. Aleluia. Eu sou a verdade. Ele era o verbo vivo. A palavra. Aleluia. Entenda. Então, Davi, ele já teve a revelação de que não havia diferença entre Deus e a sua palavra. Ele teve a compreensão de que a honra de Deus estava na sua palavra. Por isso, ele parafraseia dizendo metaforicamente: Deus é a minha luz. Como assim? Porque eu sou guiado pela palavra dele. Você também pode dizer que Deus é a tua luz. Porque você, como crente sincero, você é guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o teu caminho, é lâmpada para você saber onde você está pisando. Entenda em nome de Jesus Cristo. Mas ele não para por aí, ele diz: ele é a minha salvação. Eu não estou perdido por causa dele. Quando eu digo que alguém é a minha salvação, eu estou dizendo, a única razão de eu não estar perdido é a existência dele. É ele na minha vida. Você está entendendo? Não há mérito algum em nós. Se há algum mérito, é o mérito de reconhecer a nossa total necessidade de confiar no Senhor. A nossa total necessidade de conhecermos ao Senhor. Mas como conheceremos ao Senhor enquanto não passarmos por uma guerra? Quem é que pode, de sã consciência, dizer que conhece o Senhor e não passou por luta? É um mentiroso. Não passou por luta, não passa por guerra, não passa por pressão alguma, não passa por problemas, não tem confronto. Será que existe alguém assim na terra? Se existir, estou pregando para essa pessoa. Eu acho difícil existir. Mas o problema é que há pessoas
que passam por lutas, mas mentem para si próprias. Vivem como se não tivessem lutas. Vivem como se não tivessem problemas. Vivem de uma maneira que não revela nenhum discernimento da realidade da vida delas. São pessoas alienadas da sua responsabilidade. São alienadas da sua realidade. No momento em que tomamos consciência da nossa realidade, da realidade da nossa vida, com certeza nós vamos encontrar problemas. Com certeza vamos encontrar aflições. Vamos encontrar guerras. Vamos encontrar. Aleluia. E Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. Meu Deus, que declaração maravilhosa. Né? A Bíblia diz: quando estou fraco, então sou forte. Como? Em Deus. Eu não sou forte em mim. Você não é forte em você. Você precisa ser forte em Deus. Você não pode confiar na força do teu braço, na força, no poder do teu intelecto, no poder e na força do teu dinheiro, da tua riqueza. Davi era milionário, bilionário talvez, trilionário talvez. Mas a confiança dele não estava na riqueza. Ele era rei, a confiança dele não estava no cargo, não estava na função dele. Ele tinha o povo submisso a ele, a confiança dele não estava no povo. Os exércitos de Israel eram submissos à autoridade dele. A confiança dele não estava nos exércitos. Ele ia à guerra contra outras nações inimigas que vinham para devorá-lo, matá-lo, trucidá-lo, destruí-lo. E ele não ia confiando nos exércitos. Ele não ia confiando na sua força, no seu poderio bélico, na sua riqueza. Veja no Salmo 27 que ele externa que a força da vida dele era o Senhor. O poder da vida dele estava no Senhor. Ele vivia na presença do Senhor. E na presença de Deus está o próprio Deus te protegendo, cuidando de você. Porque Ele é teu Pai. Você já viu uma criancinha, quando percebe que o pai não está ali onde ela esperava que ela estivesse? A criança se desestrutura. Ela sente pavor, ela sente medo. Falo do pai, como falo da mãe também. Se a criança perde de vista a mãe, perde de vista o pai, ela entra em pânico. Por quê? Porque a criança, ela tem um sentido de que nós crentes temos que aprender com elas. Nós crentes, muitas vezes, perdemos esse sentido que a criança tem. Qual é o sentido? De que só há proteção na presença do Pai. Perdemos isso. Somos tão individualistas. Muitas vezes somos tão separados de Deus. Ou estamos como cristãos tão distantes dele. Mas tão distantes que nos tornamos individualistas. Começamos a confiar não em Deus, mas na conta bancária. Não em Deus,
mas na saúde física. Não em Deus, mas nos amigos, nas amizades. Transferimos para além de Deus a nossa confiança em muitas outras coisas. E nós aprendemos com Davi que ele não cometia esse erro. Ele bradou em voz alta aqui dizendo: a minha força está no Senhor. Ele brada dizendo: o Senhor, você quer saber quem é o Senhor para mim? Ele é a força da minha vida. Ele é a usina de força na minha vida. Ele é a usina geradora de poder na minha vida, de força na minha vida. É isso que o Senhor é para mim. Eu sem essa usina eu sou fraco. Sem a presença dele eu não posso nada. Jesus disse isso para nós lá no Evangelho de João, quando ele declarou: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não são nada. São menos que nada. Ele estava dizendo: não sejam arrogantes. Não sejam ensimesmados. Não sejam pessoas centralizadas, de vidas centralizadas no próprio eu. Não seja. Enquanto vocês estiverem nesse planeta chamado Terra, a dependência de vocês de mim é total. É total. Isso é muito sério. Qual é o grande problema? É que na hora da adversidade nos assustamos. Não estamos preparados para a hora da adversidade. Passamos a vida toda se preparando para viver a bonança, a prosperidade. Não nos preparamos para a hora da adversidade. Pastor, como é que eu me preparo para a hora da adversidade? Cultivando uma confiança inabalável em Deus. Cultiva essa planta na tua vida. Como é que eu cultivo? Declara que Ele é a força da tua vida. O poder da vida e da morte está na tua boca. Declara. Profetiza sobre a tua vida. Viva salmodiando e declarando e confessando com a tua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Coração aí é o espírito, é o homem interior. Então, fale aquilo que o homem interior quer dizer para Deus. Deus, tu é minha luz. Tu é a minha salvação, Senhor. A quem eu temerei? Tu és a força da minha vida, Senhor. Tu és a usina de força da minha vida. Tu és a usina de power, de poder na minha vida. Sem ti eu sou fraco, Senhor. Sem ti eu não sei. Sem ti eu não sou. Sem ti eu não posso. Sem ti eu não tenho. Aleluia. Eu não sou. Eu não tenho. Eu não posso. Sem ti, Jesus disse, sem mim, nada podes fazer. Nada podes fazer. Qual é o problema? O problema é que nas horas de adversidade, nas horas de guerras, de batalhas, de confrontos, nas horas de alto risco, na hora de risco do patrimônio, risco da tua honra, risco da tua saúde, da tua vida, nessas horas de alto risco,
são os ambientes mais propícios para Deus descobrir o quanto nós confiamos nele. Durante muitos anos nós enfrentamos um processo aqui na igreja. Não vou gastar muito tempo falando desse processo, a maioria aqui já conhece a história. Mas o que é que eu quero revelar dentro da história? É que havia um grupo de juízes que hoje parece que tornou-se no Brasil maioria no meio do judiciário. Ímpios, inimigos da igreja, inimigos de Deus, cínicos. E alguns se levantaram contra essa igreja. E eu não tive voz. Eu não conseguia ser escutado. O cinismo deles fazia com que eles não quisessem enxergar a verdade. Por mais que se escrevesse, o advogado da igreja escrevesse, davam de ombro. Ligaram um botão chamado dane-se. Davam de ombro. Dane-se a igreja. Dane-se a verdade. E eu, durante anos, foi um processo que durou 20 anos aqui na igreja. E durante anos eu falava com Deus, Deus, tanta promessa linda na tua palavra. Tu dizes na tua palavra, Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. E eu estou vendo as armas contra a igreja prosperarem. É o teu povo, eu sou teu povo, é a tua casa. E tu dizes mais, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Senhor, quando é que eu vou ver isso? Deus ouviu. Aquele processo, existem dezenas de câmaras cíveis no Tribunal de Justiça. Aquele processo, o processo mais importante que resolveria todo o problema, caiu na câmara que eu trabalhava. Agora a minha voz vai ser ouvida. Dane-se os juízes, dane-se os inimigos da igreja, mas a minha voz vai ser ouvida. E a língua que se levantar em juízo, eu a condenarei. Tudo isso se cumpriu. Resultado do julgamento, 3-0, ou seja, unanimidade a favor da igreja. Deus cumpriu a palavra dele. Agora eu vou te confessar, 20 anos de lágrima. Para Deus saber o que estava no meu coração. 20 anos de confronto, de guerra. Até o meu apartamento ia a leilão. Sustei o leilão 1 hora antes do leilão. Consegui sustar o leilão. Você imagina o tamanho da guerra? O único apartamento que eu tenho. Minha única moradia. Aleluia. Então eu me sinto um pouco à vontade para pregar esse texto. Por quê? Porque eu fui provado por Deus. Provado. Aqui, ó. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Provado por
vendo o patrimônio sair da tua mão assim, ó. De repente perder teu único apartamento, para defender a igreja, para não deixar o ímpio prevalecer contra juízes ateus que odeiam a Deus. Só se lembram de Deus no CTI do hospital, se é que lá se lembrarão. Então, você entenda, Davi, a confiança dele não estava no seu exército. E o dia que ele ousou, o dia que ele balanceou, ficou em dúvida quanto a isso, Deus cobrou um alto preço dele. Sabe quando foi? Quando ele mandou numerar o exército. O profeta vira para ele e diz: por que que tu vai numerar o exército? Qual é a conclusão que tu quer chegar? O próprio comandante do exército, que não era a flor que se cheirava, mas ainda deu um bom conselho para ele e falou: Davi, rei, não entra nessa de contar o exército, não faça isso. O próprio Joabe percebeu que Deus não ia gostar. Porque contar o exército significava o quê? Examinar o poder do braço. Examinar o poder da força. Aleluia. E ele estava cego, a tal ponto que ele falou: Joabe, eu dei uma ordem, o rei aqui sou eu. Conta o exército e pronto. Deus mandou o profeta visitar Davi. Eu vou te julgar, disse Deus pelo profeta. Eu vou te dar 3 opções. Uma era pior que a outra. E você vai escolher. Mas, Senhor, só porque eu numerei o exército? Não é só porque tu numerou. É porque tu numerando, tu está dizendo que a tua força não sou eu. É o exército. Ele pagou um alto preço. Escolhe, Davi. Vai escolher o quê? Cair nas mãos dos inimigos? Cair nas mãos de Deus? E Deus te julgar? E ele ficou desorientado. Falou: não cair nas mãos dos inimigos não, porque eles não têm misericórdia. O meu Deus é um Deus de misericórdia. Mesmo Deus sendo um Deus de misericórdia, Deus mandou um anjo sobre Jerusalém e mais de 3.000 almas foram mortas por causa de Davi. Por quê? O que Davi fez? Não confiou em Deus. Você entende o Salmo 27? Quando ele escreve o Salmo 27, ele é outro Davi. Ele já passou por esse confronto com Deus. Ele percebeu no Salmo 27, e ele quis ensinar isso para todos, judeus e cristãos de todos os tempos, que aprendessem a colocar sua confiança exclusivamente no Senhor. O único dia que ele fraquejou, ele pagou um alto preço. Ele se desesperou quando ele viu com os seus olhos o anjo matando em Jerusalém. Ele estava com os pés dele na eira de Araúna. O dono da eira é uma linguagem portuguesa, sítio, fazenda. O dono daquele lugar é Araúna. E ele chega para o camarada e diz: eu quero comprar essa eira,
porque eu preciso levantar um altar de holocausto aqui para Deus. Através do altar de holocausto, ele ia bloquear a ação daquele anjo. Deus iria bloquear o anjo. Deus iria afastar o juízo de Davi. O cara virou para Davi e disse: não, vou cobrar nada, rapaz. Fica de graça para você, tu é rei. Eu vou te cobrar nada. Davi volta-se para Araúna e diz: oferecerei eu alguma coisa a Deus que não me custe nada? Misericórdia. Que não me custe nada. Darei eu alguma coisa que não tenha valor? Não, eu vou te pagar o justo preço por essa eira. E depois eu vou fazer o holocausto. E aí Deus recebeu o sacrifício de Davi. E bloqueou a ação do anjo que veio em juízo de Deus contra Davi. Davi desesperado: mata a mim, não a eles. Tudo, porque ele quebrou a confiança que ele tinha no Senhor. Ele já era rei de Israel, de Judá, de tudo. Ele já havia matado o leão pelo poder de Deus. Ele já havia matado um urso pelo poder de Deus. Ele havia enfrentado Golias, decepado a cabeça de Golias pelo poder de Deus. Deus, como tu ousa contar o exército? Tu está querendo dizer que a tua força é o exército que é a tua força? Por isso ele escreve o Salmo 27. Para nos ensinar a não cometer mais esse erro. Por isso ele disse: entenda, povo de Israel, cristãos de todos os tempos, entenda, o Senhor é a tua luz. Sem o Senhor tu está em trevas. Sem o Senhor tu não é nada. Ele não é só a tua luz, Ele é a tua salvação. Sem Ele você está perdido, você não tem direção. Ele é a força da tua vida. No meio da adversidade, a coisa principal que você tem que se preocupar na hora da guerra, qualquer que seja a guerra, na hora do confronto, é como você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Não enfrente uma adversidade, não enfrente uma luta, não enfrente uma batalha, não enfrente fora da presença de Deus. Não enfrente. Procura enfrentar a adversidade com conhecimento de quem é Deus. Porque esse conhecimento vai gerar o quê? Confiança nele. Quanto mais você crescer no conhecimento de Deus, maior é a tua confiança nele. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, então como é que fica João Batista com a cabeça cortada? Tudo cooperou para ele. Você não consegue entender, sabe por quê? Tu não chegou na eternidade para ver a glória que envolve João Batista. 1 minuto, 1 segundo de dor, tchum, perdeu a cabeça. Uma eternidade
de um peso eterno de glória. Você entende? A tua confiança, a minha confiança precisam ser de um nível absoluto. Precisamos crescer nessa confiança. E quanto mais crescermos, mais estaremos crescendo no conhecimento de Deus. E o contrário é verdadeiro. Conforme vamos perdendo a confiança, deixamos de conhecer a Deus. Passamos a não conhecer a Deus. Isso é muito sério. Na hora da adversidade, é a hora do temor. E temor aqui no sentido de medo. É a hora do medo. Medo de perder a vida. Saiu um exame com um laudo catastrófico de câncer. Em fase terminal, medo de perder a vida. Deixa eu te ensinar uma coisa. O medo é um demônio. É um espírito. Um espírito especializado em aterrorizar as pessoas. Em jogar as pessoas na depressão, no medo. Medo do agora, medo do amanhã, medo do futuro. Deixa eu te dizer outra coisa. O medo, ele só é dominado na presença de Deus. O medo só é dominado por aquele que está na presença de Deus e que viva em confiança para com Deus. Porque a razão maior do medo escravizar as pessoas é porque as pessoas se entregam ao medo. E para se entregarem ao medo, quebraram a sua confiança em Deus. Deus já não é mais a luz delas. Deus já não é mais a salvação delas. Deus já não é mais a força da vida delas. E aí o medo se transforma num terror. Abala os alicerces da vida daquela pessoa. Ela se sente insegura, desorientada, perdeu noção de direção, porque a luz que era Deus na vida dela foi apagada pela incredulidade, pela falta de confiança. O medo tende a crescer, a dominar. Só há uma maneira para se desvencilhar desse medo: crescer no conhecimento de Deus. Crescer no nível de confiança em Deus. É por isso que eu dei aquele exemplo da criança. Porque Deus, nessa hora, precisa que nós nos tornemos como uma criança. Fica observando a mãe ou o pai se afastarem de uma criança que esteja no Barra Shopping lá brincando. Ela se desespera. Ela começa a chorar. Ela entra em pânico por causa da ausência daquele que é a segurança dela, ou daquela que é a segurança dela. Deus quer que você seja como essa criança e entenda que a tua segurança está na presença dele. A tua proteção está na presença dele. Fora da presença dele, tu não tem proteção. Tu não tem cuidado.
Tu não tens segurança de nada. Você está sujeito a tudo de bom e de ruim. Está sujeito a tudo. Mas na presença do Pai, a criança volta a sorrir, porque ela se sente segura. Na presença da mãe, o que diz o Salmo 125? Versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como? Serão como? O monte em Sião. Por que o monte Sião? Quem já foi a Jerusalém aqui entende o porquê que eu estou perguntando. Porque quando você chega lá e vai ao lugar chamado Monte Sião, você observa que aquilo ali é um lugar de pedras, rochas, absolutamente inabaláveis. Por isso que o salmista declarou que, como é que ele declarou? Repitam. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. Aleluia. Serão como rocha. Deus está dizendo, a confiança de você em mim, como uma criança confia totalmente no pai, totalmente na mãe, na presença da mãe, na presença do pai. Quando Deus percebe que você tem essa mesma confiança agora em Deus, e você se posiciona dependendo dessa confiança, como uma criança se posiciona na presença do pai e da mãe, entenda, ali você tem plenitude de segurança. Plenitude de segurança. Plenitude de proteção. Aleluia. Eu tenho um carro blindado, mas eu tenho certeza absoluta que não é a blindagem do carro que me protege. Eu tenho consciência disso. Aleluia. Você precisa andar na terra com consciência exata do teu nível de confiança. Como é que diz o versículo 2 desse salmo? Como é que diz o versículo 2? Hein? Fala mais alto. Olha aqui, ó. Monte, 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 monte e monte. O que tem no meio? Jerusalém. Olhando, entende melhor. Deus está dizendo, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim, o Senhor aqui são o quê? São os montes. Jerusalém, quem é aqui? Vocês, o povo de Deus. Então Deus faz uma paráfrase comparando. Assim como você chega lá em Jerusalém e vê os montes em volta de Jerusalém, ele diz, tenham confiança em mim, porque vocês estando na minha presença, eu estou ao redor de vocês.
Eu estou ao redor de vocês. Olha, eu vou ampliar a tua visão, porque esse ao redor é uma visão veterotestamentária. Vamos para uma visão neotestamentária? Agora, não está Deus simplesmente ao nosso redor, agora Ele está habitando dentro de nós. Veja, é muito mais profundo o relacionamento. Antes, Ele dizia, eu estou à roda, separado de vocês, à roda, em volta de vocês. Agora, Novo Testamento, com o meu povo, com os cristãos verdadeiros que andam na minha presença, eu estou vivendo neles. Cristianismo não é religião, cristianismo é algo vivo, é Deus vivendo em você. Dá para entender? Isso é cristianismo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A hora da tempestade vai chegar. Precisamos estar preparados para essa hora. Como? Como eu me preparo? Crescendo no conhecimento de Deus. Desenvolvendo confiança em Deus nas pequenas coisas. Ninguém consegue subir uma escada pisando no último degrau. Tem que ir de degrau em degrau. Então, nas pequenas coisas, exerça confiança em Deus. Pratique a confiança em Deus. Porque quando chegar a hora da adversidade, você vai ser chamado para provar a confiança nas coisas grandes. É a hora em que tu chega para Deus e diz, Senhor, que hora, hein? Para nós dois, hein? Eu estou vendo buraco, precipício na minha frente. Eu já falei isso para Deus algumas vezes. Estou vendo precipício na minha frente. Mas vou te dizer uma coisa, tu vai junto comigo. Tu vai junto. Se eu cair, eu vou cair, mas agarrado no teu pé. Se é para me engolir esse problema, se essa guerra é para me acabar comigo, vai agarrado comigo até o final. Deus ama esse tipo de oração. Porque a hora que Ele vai... que Ele era o Deus que Davi estava se referindo. É nessa hora que você descobre o que Davi estava querendo dizer. Mas ele disse depois da eira de Araúna. Ele disse depois de pagar um alto preço por não confiar. Por sinalizar para o céu que a confiança dele estava depositada nos exércitos dele. Pagou um alto preço. Aleluia. A hora da tempestade vai chegar. Chegou para os discípulos? Chegou ou não chegou? Jesus estava dentro do barco. Na proa ou na popa? A proa é a parte da frente do barco. A popa é a parte de trás do barco. A Bíblia diz que ele estava deitado na popa. Lá atrás. Isso tem um significado monstruoso. Monstruoso. Olha aqui. Chegou a hora da tempestade ou não chegou? Chegou. Foi no mar Mediterrâneo, que é um mar violento? Não, foi numa lagoa lá, chamada Mar da Galileia. Só que o nível da tempestade veio num lugar inesperado, num lugar completamente difícil, quase impossível de acontecer, o afundamento de um barco pela tempestade, porque é uma lagoa. Mar da Galileia deve dar o quê? Umas 10 lagoas Rodrigo de Freitas, mais ou menos. Mas é uma lagoa.
Entenda em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos estavam desesperados com a tempestade. Como nós também, nas horas da adversidade, podemos entrar em desespero. O que vai determinar a cessação da tempestade? A presença de Jesus ali. É isso que vai determinar. E aonde ele estava? Na popa. No meio daquela loucura de desespero, voltaram-se para ele e disseram: Senhor, não se te dá que vamos perecer? Acorda. Homens de pequena fé. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Fez bonança. Oh! Não é assim? Oh! Quem é esse? Quem é? Não sabiam quem era. Olha a falta de conhecimento. A negação da confiança, ela é diretamente proporcional ao tamanho da falta de conhecimento. Porque eles respondem como: quem é esse que o mar obedece, que o vento obedece? Quem é? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: homens de pequena fé, pequena confiança. Não tinham confiança nem nas palavras de Jesus. A tempestade cessou. O que fez a tempestade cessar? A palavra de Cristo, a voz dele, o brado dele. Uau! Faz a tempestade cessar na tua vida. Entenda, ele é o teu protetor, ele é o teu ajudador, ele é o teu capacitador. As tempestades na tua vida cessarão pela voz dele, pela ordem dele. Por você estar na presença dele. E ele não está mais à tua roda, à tua volta simplesmente. Está também, ok? Está também, mas ele está vivendo em você, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem minhas carnes, tropeçaram e caíram. A confiança absoluta, se quiser anotar, anota, é o antídoto. O antídoto contra o medo, a solidão, a tristeza, a notícia ruim que chega, o laudo do exame do médico que chega e anuncia. Lembre-se, o antídoto de Deus para essas mensagens ruins, para essas situações trágicas, o antídoto é um só: a confiança absoluta em Deus. Deus quer construir na vida de cada um de nós uma confiança enraizada nele. Sabe, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, as raízes profundas, as raízes da tua confiança,
em Deus precisam estar enraizadas nele. Nele. Amarradas as raízes nele. Aninha, vira para frente. Entenda em nome de Jesus. Aleluia. Quem derrubou os inimigos da igreja foi Deus. Deus só fez cair na minha câmara para que eu visse o cumprimento daquele texto: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tu a condenarás. Mas entenda em nome de Jesus Cristo: quem vai fazer tropeçar é Deus. Olha bem Davi falando: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Pergunta. Quando os malvados adversários, os meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem minhas carnes, para me matarem, tropeçaram e caíram. Quem fez os inimigos de Davi tropeçar? Deus. Eles tropeçaram em quem? Deus. No Deus que eles não creem. No Deus que eles se declaram inimigos. No Deus da Bíblia que eles odeiam. No Deus da palavra de Deus que eles não creem. É nesse Deus que eles tropeçarão quando eles se levantarem contra você. Eles não vão tropeçar em você, eles vão tropeçar em Deus. Porque tu tá, olha aqui, ó, a tua roda está Deus. Para poder te atacar, tem que bater no monte. Tem que ultrapassar o monte. Só que o monte está, outro monte, outro e outro. Os montes estão à roda de Jerusalém, a tua roda. Eles têm que atravessar o monte. E é onde Deus está, é a presença de Deus. Não é pela tua força. Não é pela força do teu dinheiro. Não é pela força da tua saúde. Não é por nada do que pertence a você. É por causa de Deus. É a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria. Ah, tá folgado demais. Será que é possível isso? Será que é possível você estar na tua casa cercado por um exército? E aí? O que você vai fazer? Nada. Há um advogado no céu que pleiteia a tua causa. Entenda em nome de Jesus Cristo. As atitudes que tu pode tomar são atitudes de situações terrenas. Mas o fazer tropeçar e cair, eles vão esbarrar em Deus. Vão esbarrar em Deus. Você quer ver? É possível alguém estar cercado por um exército e prevalecer sozinho? Está na Bíblia. Esqueceram? Eliseu. Tu acha que aquilo ali está ali por quê? Para provar isto aqui. A conexão disto aqui com Eliseu é total. Eliseu estava dormindo. A cidade onde Eliseu morava havia sido cercada pelos exércitos do rei da Síria, armados até os dentes. Vieram para prender Eliseu, levar Eliseu ao rei da Síria, que o rei queria degolar ele. E aí, a solução vem da onde? Do exército de Israel? De onde vai vir a solução? A Bíblia diz que o jovem que estava servindo, Geazi, servindo Eliseu, ele sai da casa e ele toma um susto quando ele vê
os altos montes cercados, a cidade toda cercada pelo exército. Tudo para pegar um homem chamado Eliseu. Eliseu só. Mas completamente protegido. Entenda, Deus vai te dar a experiência de você estar só, totalmente protegido. Entenda. Geazi fica desesperado, acorda, Eliseu. Eliseu, nós estamos cercados, Eliseu. Eliseu se espreguiçou do sono. Falou, calma, rapaz. Calma, porque tem um exército de Deus atrás deles. E olha, eu vou te contar uma coisa. Esse exército é mais numeroso que eles. Então não se preocupa. Eliseu, por misericórdia, sabia que Geazi não tinha condições de crer. Geazi não tinha estatura espiritual, nem conhecimento de Deus para crer. Muito mais para confiar. Eliseu socorre Geazi. Ora, Deus Pai, abre os olhos espirituais de Eliseu, de Geazi, para que ele possa ver. E Deus, por misericórdia, não é que abriu? Por misericórdia, abriu. O cara tomado de incredulidade, sem a mínima chance de crer no que estava acontecendo, viu com os próprios olhos os anjos de Deus cercando. Os anjos de Deus vieram para quê? Para matá-los, fazê-los tropeçar e caírem e matá-los. Sabe quem vai advogar agora a causa do rei da Síria e dos soldados? É Eliseu. Eliseu entra em oração ao Pai e diz, Pai, para tudo. Somente cega esses homens para que eles não enxerguem. Deus, na hora, cegou os olhos de todos os soldados. Eliseu sozinho pegou todo aquele exército e levou para o rei de Israel. Afoito, fora da presença de Deus. Traz eles aqui que eu quero matá-los. Não vai matar ninguém, rei. Eu os trouxe aqui para que eles entendam e conheçam o Deus de Israel. Pai, cura os olhos deles, para que eles possam voltar para o rei deles. Eliseu salvou o exército que veio matá-lo. Olha que loucura. E Deus se preparou para a guerra, mandou um exército inumerável de anjos que cercaram o exército do rei da Síria para matá-lo. E quem bloqueou? O homem de Deus. Deus diz o que na Bíblia? Aquilo que tu ligar na terra, no céu. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Edifica a fé dos teus filhos nessa manhã, Pai. Com essa mensagem, com esta palavra, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Isso seja para louvor da tua glória, Pai. Porque Davi, Senhor, nos ensinou aqui que ainda que sejamos cercados por um exército, Senhor, não temos o que temer, meu Pai. Aleluia. Davi disse, o meu coração não tem por que temer,
Louvado e engrandecido é o teu nome, Pai. Nos ajuda a te conhecer mais, Pai. Porque a única maneira de ter uma confiança total, absoluta, é te conhecer, Pai. E a única maneira de não confiar em Ti é não te conhecer, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos socorre. Nos faça crescer no conhecimento da Tua palavra. Nos faça crescer no conhecimento de quem és Tu, Senhor, na nossa vida. Nos faça crescer no conhecimento da nossa posição como igreja, como corpo de Cristo. Nos faça tomar consciência, Pai, do que é ter o Espírito Todo-Poderoso, do Filho do Deus vivo, habitando dentro do nosso corpo, Pai. Tornando-se um espírito com o nosso espírito, nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá conhecimento da grandiosidade dessa revelação da Tua palavra, Pai. Para que nós nos tornemos fortes, mas não na carne, mas em Ti, Senhor. Fortes na fé em Ti, fortes na confiança em Ti. Ainda que sejamos cercados, Pai. Ainda, meu Pai, que todo patrimônio esteja em risco de deteriorar, de ser destruído. Ainda que percamos a saúde, Pai. Ainda que sejamos abatidos por alguma tragédia, Deus. Que nós nos mantenhamos de pé, Pai, na Tua presença. Porque é de Ti que virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O socorro deles vem de Ti, Pai. O Senhor é o socorro bem presente na hora da dor, Pai. O Senhor é a proteção. O Senhor é o nosso cuidado. O Senhor é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, Pai. É o Senhor, Pai. Em o nome de Jesus. Capacita cada mulher, cada jovem, Pai, a confiar em Ti. Cada homem nesta igreja. Em o nome de Jesus, Senhor. Todos sejam capacitados pelo Teu Espírito Santo a crescerem na confiança total, absoluta. Uma confiança enraizada, meu Pai, em Ti, Senhor. Porque nós enfrentaremos lutas nesse mundo, Pai. Passaremos aflições. Como disse o apóstolo Paulo para Timóteo: Timóteo, todo aquele que quiser viver piamente segundo Jesus Cristo padecerá perseguições. Meu Deus, as perseguições vão se levantar contra nós, Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, és Tu quem fará nossos inimigos tropeçar e caírem, Pai. Eles tropeçarão na Tua presença, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja com essa mensagem, Pai. Enraiza essa mensagem no coração dos Teus filhos, para que eles nunca venham a pecar contra Ti. Que eles possam dizer como Davi. Davi disse a Ti um dia: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Capacita Teus filhos, meu Pai, a serem vitoriosos, Pai. Capacita Teus filhos, Pai, a crescerem no conhecimento e na confiança para contigo, meu Pai. Dá livramento, Pai. Ajuda eles a verem a Tua glória. Na hora da adversidade, que eles vejam a Tua glória. Que eles lembrem-se que a hora da adversidade é a hora de ver um milagre. A hora da adversidade, da notícia ruim, é a hora de ver Tua glória. Que eles não se abatam em espírito. Que eles não se entristeçam. Que eles não sintam medo, Senhor. Porque todo medo é expulso na Tua presença, Pai. Todo demônio é expulso na Tua presença, no poder do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor.
Capacita teus filhos, Pai, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, que todos digam amém.